noite a todos. Iniciemos o nosso encontro hoje, mais uma vez, com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. No finalzinho de 2019, o mundo passou a enfrentar a pior pandemia desde o século XIX, a Covid-19. Hoje, vamos falar dela, porque ainda bastante gente não entende por que ela aconteceu e se pode vir outra pandemia depois dessa. Até o mês passado, dados da Organização das Nações Unidas apontavam que praticamente 7 milhões de pessoas morreram de Covid ou de complicações causadas pela Covid. Isso representa 0,1% de toda a população mundial nesses quase 3 anos desse flagelo. Exatamente entre 1918 e 1920, portanto, há pouco mais de 100 anos, o mundo enfrentou outra pandemia muito grave, a gripe espanhola. Estima-se que naquele período aproximadamente 2,5% da população do planeta faleceu por esse vírus da influenza. É natural do ser humano buscar explicações para esses casos, não é verdade? Queremos saber por que a pandemia aconteceu e por que Deus a permitiu, o que a provocou, qual a saída para ela. A partir daí, questionamentos mais construtivos também aparecem, tais como o que eu aprendi ou o que eu devo aprender com a pandemia, o que ela pode fazer para nos ajudar. Kardec, faz 166 anos, já tinha tratado desse tema com os espíritos superiores, mas de uma forma mais genérica, quer dizer, perguntando sobre os flagelos destruidores. Dentre os flagelos destruidores, Kardec elencou na questão 741 de O Livro dos Espíritos, abre aspas, a peste, a Covid é uma peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra, fecha aspas. A espiritualidade esclarece a Kardec que tais flagelos têm por finalidade fazer a humanidade progredir mais depressa. Sei que todos que estão me assistindo já conhecem de cor e salteado todas as obras básicas da codificação do Espiritismo. Mesmo assim, vou relembrá-los da resposta à questão 740 de O Livro dos Espíritos, que diz assim, abre aspas, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Fecha aspas. Sabemos que a humanidade já progrediu intelectualmente, a ponto de evitar alguns flagelos que no passado dizimaram centenas de milhares de pessoas. Muitas delas
epidemias provocadas por bactérias e também por vírus, como o que provocou a Covid-19. Como já falei, a gripe espanhola provocou a diminuição de 2,5% da população mundial no começo do século passado. Foi um impacto 25 vezes maior relativamente do que a Covid agora. Esse impacto menor da Covid em relação à gripe espanhola pode ser explicado pelas vacinas e pelos tratamentos desenvolvidos, assim como pela maior tecnologia e conhecimento de saúde da humanidade hoje em comparação com o começo dos anos 1900. Seguindo o exemplo de nosso codificador Kardec, pensei em usar de perguntas e respostas para facilitar o desenvolvimento desse assunto tão complexo com vocês aqui hoje. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Por que essa pandemia aconteceu, Ricardo? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o autor Manuel Filomeno de Miranda relata participar de uma importante reunião ocorrida no coração da Amazônia, aqui no Brasil. Nessa reunião, mensageiros de Jesus vinham advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do planeta. O autor, inclusive, fala de uma comunicação do guia espiritual do Brasil, o Anjo Ismael, apontando para a transição planetária. Aqui quero abrir um parêntese. Assim como a lei de progresso vale para nós, espíritos, também vale para os planetas. A Terra já foi um mundo ou um planeta primitivo nos seus primórdios. Depois evoluiu para o mundo de provas e expiações, o nosso estágio atual. E já está adentrando para mais um degrau nessa escala evolutiva, para se tornar um mundo de regeneração. Pronto, fecho parênteses. O Anjo Ismael comprova que a Terra está nessa fase de transição planetária, dando mais detalhes através desse trecho que está lá no livro. Abre parênteses. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Esse período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres. Fecha aspas. Então, os nossos problemas não ficarão só na pandemia. Há uma programação de mais eventos, mais flagelos para acontecerem com a humanidade. Mas nesse trecho do livro, Anjo Ismael diz que as coisas seriam muito piores. Então, com a permissão da misericórdia de Deus, para que a pandemia acontecesse, isso fez evitar situações muito piores. Além disso, a bondade de Deus apenas permite o mal quando ele é para o benefício de toda a humanidade. Quer dizer, para concretizar essa mudança de patamar evolutivo da Terra. Lembro que, como mundo de regeneração, o bem sobrepujará o mal. Hoje, a Terra, como um planeta de provas e expiações, vivencia o mal predominando, ainda, mas por pouco tempo. Segunda pergunta.
como vai se dar essa transição planetária, já que a pandemia é parte dessa transição? 10 anos antes da pandemia acontecer, trazida por Divaldo Franco, uma mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes. Nessa mensagem, o espírito de Bezerra dizia, abre aspas, sucede que a Terra vivencia, nesse período, a grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia, e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre não apenas como látego, castigo, mas, sobretudo, como convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo, com o propósito de convocar as mentes e corações para o ser espiritual que todos somos. Sucede, meus filhos, dizia Bezerra, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes, que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio e do planeta, irão ao exílio em outros orbes inferiores, outras terras na fase primitiva, onde, desculpa, explicação minha, voltando ao texto de Bezerra, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos, carrascos ou algozes da sociedade. Fecha aspas. Em resumo, Bezerra relata o retorno à matéria de espíritos ainda iludidos em vinganças, crimes e pensamentos odiosos. O que não deve nos assustar, mas sim convidar a oportunidade da prática do amor e da caridade, na certeza de que somos todos irmãos, filhos de um Pai misericordioso. Bezerra também cita que, em paralelo, está acontecendo a vinda de benfeitores ao planeta, que nos servirão de inspiração e progresso e nos liderarão para essa transição. Próxima pergunta. A transição planetária começou com a pandemia? Já ouvi isso. Encontramos a resposta também nas obras básicas da codificação de Kardec, nesse caso em A Gênese, no capítulo 18. Lá diz assim, abre aspas, a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de repente toda uma geração, tal qual aconteceu com os dinossauros. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova geração lhe sucederá do mesmo modo, gradualmente,
sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. A época atual é de transição, ou seja, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, nós assistimos à partida de uma geração e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. As duas gerações se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas inatas, torna-se fácil distinguir, diferenciar a qual das duas pertence cada indivíduo, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se diferencia por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a trabalhar o movimento de regeneração. Fecha aspas, desse trecho de A Gênese. Nele, Kardec já nos mostrava que a transição planetária não se dará de uma hora para outra, e nem por meio só de fenômenos externos, mas antes por meio da nossa transformação íntima. Cada um de nós é responsável pela aquisição de virtudes eternas da alma: a paciência, a benevolência, a fraternidade, o amor e tantas outras. E quando a maior parte de nós tiver feito tais aquisições, o planeta terá se transformado. Obviamente que haverá ajuda do expurgo de alguns irmãos ainda despreparados para a nova fase da Terra, bem como o encarne e o reencarne de boa quantidade de irmãos melhor preparados. Próxima dúvida. O que virá depois desta pandemia? Ainda no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o espírito Manuel Filomeno de Miranda traz-nos a fala de outro espírito, Francisco Spinelli, que nos adverte que os novos dias após a Covid-19 não serão iguais aos anteriores, que comportamentos novos serão necessários e que instrumentos incomuns serão colocados a serviço da sociedade, em um novo mundo que surgirá no lugar daquele que está prestes a desaparecer. Estes novos tempos nos convidam à prática do amor, não o amor das sensações dos homens e mulheres que avançaram e se corromperam, mas o amor que resume a doutrina de Jesus Cristo por inteiro. O que a pandemia nos ensinou, então, Ricardo? Vamos lá. Temos de mudar, ou seja, adquirir novos hábitos que nos renovem. Se voltarmos a ser como éramos antes da pandemia, é sinal de que nada aprendemos com ela. Como fizemos para proteger o sistema imunológico fisicamente com protocolos de higiene e de convívio, além de espiritualmente com rotinas de prece, grupos de estudo online, atividades na caridade, ainda que à distância, ligações para pessoas queridas, doações e arrecadações para quem precisava? Passamos álcool gel nas mãos, mas higienizamos também a mente, escolhendo os pensamentos construtivos, otimistas e amorosos, evitando queixas, amargor, revolta e reclamações? Afinal, escolhemos o medo ou escolhemos a fé durante a pandemia? Refletir e meditar sobre o que será necessário daqui em diante
é o começo da mudança para os comportamentos novos que irão caracterizar a nossa vida pós-pandemia. Os novos tempos convidam a humanidade a reconhecer que o poder, até então conquistado, é insuficiente para vencer um ser microscópico, capaz de atingir a toda a humanidade fatalmente, deixá-la totalmente insegura e com medo. O futuro aponta para a solidariedade, o respeito, a transparência, a busca de valores espirituais, a prática do bem, da indulgência, do perdão. Em suma, seguirmos Jesus. Por fim, eu gostaria de lembrá-los da nossa missão como bons cristãos que somos: fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Uma boa semana para todos, com muita luz, amor e paz. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também
das equipes de Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe seu like.